Sabe aquele tempo de oração, de leitura da Bíblia, aquele tempo de devocional, aquele momento em que você passa ali com Deus? Deus quer que você pare de ter isso. Deus quer que você pare de ter esses momentos com Ele. Sabia? Porque Deus ele não quer ser um Deus de momento na sua vida. Ele quer ser um Deus do todo. É um pouco contraditório o que eu te falei aqui, né? Mas é para deixar sua mente um pouco bugada, para você entender que Deus ele não quer ser apenas um momento na sua vida. Deus ele quer ser o todo. Jesus não quer estar ali apenas nos primeiros minutos do seu dia, na leitura da sua Bíblia, na sua oração, pronto e acabou. Agora eu orei, já falei com Deus, agora eu vou para o meu dia. Deixa eu te falar, Deus quer participar de todos os momentos do seu dia. Só que tem uma coisa que está roubando essa presença de você. Tem uma coisa que está fazendo com que você tenha apenas uma leitura padrão da Bíblia, ou talvez uma oração padrão, ou talvez você já acorda atrasado e fala: Nossa, Jesus abençoa meu dia, pronto, acabou, e já vai vivendo sua vida. E o que, que é isso que está nos impedindo? Por que, que Deus ele quer ter um tempo que não seja apenas um micro momento com a gente, mas ele quer ter um tempo de uma vida conosco? E nós estamos reduzindo Deus a um pedaço tão pequeno do nosso dia. Por que, que isso está acontecendo? Porque entrou uma cultura dentro da nossa realidade, dentro da nossa geração, que é a cultura da correria, a cultura da alta performance. Eu já fui esse cara que eu amava falar para os outros: não, eu tô na correria, eu tô fazendo um milhão de coisas, não, eu tô na correria. Estar na correria hoje parece que é sinônimo de sucesso. Fazer um milhão de coisas e não ter tempo para nada parece que é sinônimo de sucesso. Se matar de tanto trabalhar parece que é sinônimo de sucesso. E se eu te falar que Deus não te criou para viver nessa correria louca? Que Deus não criou você para querer viver nessa vibe frenética, viver nesse um milhão de coisas para fazer. Que Deus te criou para viver uma vida muito mais tranquila, muito mais em paz, aonde você tenha o resultado, sim, aonde você tenha o fruto, sim, aonde você prospere, sim, só que de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, vamos lá para o princípio, né? Deus cria Adão. Quando ele cria Adão, ele criou tudo, criou todo o jardim, todas as plantas, todos os animais e depois ele colocou o homem. Para quê? Para o homem exercer governo sobre a criação, administrar a criação, mas acima de tudo, Deus criou o homem para se relacionar com a sua criação. Deus não se relacionaria com as plantas, com os animais, com o céu, com a lua, com o sol, não. Ele quis criar alguém, imagem e semelhança dele, para que ele pudesse se relacionar. Como assim, Douglas? Me prova. Em Gênesis, se você ler lá Gênesis 1, 2, diz que Deus, ele descia todos os dias lá no Jardim do Éden. Está lá em Gênesis 1, 2 e 3. Esses três primeiros capítulos já resume muito da nossa história. Deus descia todo dia lá na viração do dia, por volta de 6 horas da tarde, para poder conversar com Adão, para poder ensinar Adão, para poder curtir com Adão, para poder ter um tempo com ele. Então você começa a ver que desde o primeiro homem, quando Deus estabeleceu a humanidade através de Adão, o principal desejo dele, o objetivo dele, o propósito de Deus era ter relacionamento comigo e com você. E esse propósito continua sendo. Porque quando o pecado entra no mundo, esse relacionamento com Deus, ele acaba sendo quebrado por conta do pecado. Porém, quando Jesus vem, quando ele morre naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscita, ele reestabelece algo entre eu, você e Deus, que é o quê? O relacionamento. Jesus nos purifica do nosso pecado, porque o nosso pecado era o que nos impedia de ter relacionamento com Deus. E agora o véu se rasgou. E quando Deus olha para mim, para você, ele não olha mais como um pecador, mas ele vê Cristo em nós, quando você acessa o sangue de Jesus e você aceita Jesus. E aí você começa a pensar, poxa, Deus estabeleceu um relacionamento com o homem desde o princípio. E depois, quando o pecado quis roubar essa conexão, Jesus vem para reestabelecer essa conexão. E aí você fala, peraí, Deus entregou o único filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que eu e você volte a ter relacionamento com ele. Então, peraí, o quão é importante eu e você termos relacionamento com Deus? Cara, entenda uma coisa, Deus entregou o seu único filho como um sacrifício vivo para restabelecer a nossa conexão com ele. E aí você realmente acha que Deus quer que você resuma ele a 15 minutos do seu dia de manhã?
apenas numa oraçãozinha e numa leiturazinha da palavra. Mas tudo isso rouba o nosso tempo com Deus, tudo isso está sendo roubado nesse tempo com Deus por conta dessa cultura da correria. Por conta dessa cultura de querer e parece que ter 1 milhão de coisas para fazer e não sobrar tempo para nada. Deixa eu te falar. Se o desejo maior de Deus é que eu e você tenhamos relacionamento com Ele, você acha que Deus não tem uma estratégia para que você possa viver uma vida muito mais leve, uma vida muito mais simples, para que você de fato possa ter tempo com Ele? Deixa eu te falar, o que Deus mais valoriza? Família, Deus valoriza os filhos, Deus valoriza a comunhão, é o sentar na mesa e comer com os irmãos, comer com a família. Deus valoriza relacionamento. A única coisa que Deus mais ama nessa terra é pessoas. Então, se você entende que a única coisa que Deus mais ama e que Ele mais valoriza são as pessoas e o relacionamento que elas têm entre si, porque, cara, pensa o seguinte, Deus é pai. Qual o pai que gosta de ver os irmãos brigados, os filhos brigados? Nenhum. Jesus veio e nos ensinou muito através de sentar à mesa e comer. Jesus estava o tempo todo sentando à mesa e comendo com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos, com pessoas que não tinham. Os fariseus olhavam e falavam assim: não, pelo amor de Deus, esse daí não tem a mínima condição de sentar na mesa comigo. Jesus, o Filho de Deus, sentava na mesa com aqueles que os outros não achavam digno. Por quê? Jesus estava nos ensinando como o Pai pensa. Jesus estava nos ensinando como o Pai age. Jesus estava nos ensinando o que é o reino de Deus, que é ter tempo de qualidade com as pessoas, com quem a gente ama, com os nossos amigos. Só que a cultura em que a gente vive tá roubando isso da gente. Ei, volta pra cá, não perde a atenção não, volta o foco aqui pra mim. Volta o foco para as coisas que o Pai realmente se interessa. Deus, ele quer que você entenda que o maior sucesso não é você viver uma vida corrida, não é você viver nessa vibe de alta performance. Sabe qual que é a verdadeira alta performance? É você buscar a performance do alto. E quando você buscar a performance do alto, buscar entender como que Deus pensa, o que que ele quer de mim, de você, o que que ele mais ama, você começa a entender que Deus quer que a gente viva uma vida muito mais leve, muito mais simples, muito mais tranquila. Não significa que Deus quer que você viva uma vida sem prosperidade. Não significa que Deus quer que você viva uma vida de pobreza, não. Mas a mensagem desse vídeo é: Deus quer que você saia da correria. Deus está querendo te ensinar que não é em meio à correria que você vai conquistar aquilo que Ele tem para você, mas sim em meio ao relacionamento com Ele e amando aquilo que Ele mais ama, que são as pessoas. Esse vídeo é para te trazer de volta aos princípios. Entenda uma coisa. Se livra dessa ideia de que você vai ser muito bem visto por Deus porque você está na correria. Ei, se a sua correria está roubando você de ter uma vida com Deus, pode ter certeza que Deus tem uma outra estratégia para você. Ora a Ele. Peça a Deus uma estratégia. Deus, como que o Senhor quer que eu viva a minha vida? Como o Senhor quer que seja a minha rotina? Se esse trabalho que eu estou não está agradando o Senhor, me abra uma nova porta. Se essa minha empresa aqui, a forma como eu estou fazendo as coisas não está agradando o Senhor, me ajuda a organizar as coisas de uma forma que te agrade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus jamais nos daria uma vida tão corrida, um tempo tão apertado, e uma vida tão frenética que nós não conseguiríamos ter tempo para Ele e para as coisas que mais importam, para as coisas que Ele mais ama. Muitas vezes eu e você fomos nós mesmos que entramos na rotina estressante, que estamos extremamente desorganizados e estamos correndo para algum lugar que a gente nem sabe onde é. Nós estamos correndo para um lugar onde a gente acha que um dia a gente vai alcançar a plenitude do descanso. E a plenitude do descanso só há em uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É nele que você encontra o pleno descanso. Então, eu espero de fato que esse vídeo ele possa ter te levado a essa reflexão profunda de, cara, como que eu tenho vivido a minha rotina? Como que eu tenho vivido a minha vida? Será que eu estou focando nas coisas que realmente importam? O que eu preciso parar de fazer agora? Deus não te deu uma vida corrida. Deus te deu uma vida leve. Deus te deu uma vida em paz. Até então, ele cria Adão no sexto dia. E no sétimo dia é o quê? É o Shabat, é o descanso. Ele cria Adão num dia e eles vão para o sétimo dia, que é o quê?
Cara, vamos curtir, vamos desfrutar. Na origem da palavra Shabat significa o descanso, que quer dizer desfrute. Deus nos chamou para o desfrute. Lá em Eclesiastes, Salomão fala assim, ó, eu vi um homem que trabalhou muito, que fez um monte de coisa e não sabia nem para que ele estava trabalhando tanto, fazendo tanta coisa. E chegou no final da vida, quando foi ver, morreu. E para onde foi tudo que ele fez? E aí Salomão fala que tudo é vaidade. E naquele momento ele diz assim, ó, eu percebi que o bom da vida mesmo, sabe o que que é? É você trabalhar, é você comer do fruto do seu trabalho, é você ter tempo para curtir, é desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, que o seu desfrute, que os seus momentos de qualidade, que o seu momento de trabalho, ele seja um momento onde ali você se dedique para algo, mas que o seu trabalho não seja a sua vida. Que o seu trabalho seja um momento onde você planta para poder colher um fruto, para poder curtir com a sua família, para poder curtir com os seus filhos. Para que o seu trabalho não seja o seu maior testemunho, mas para que a forma como você cuida dos seus filhos, a forma como você cuida da sua casa, a forma como você cuida do seu cônjuge, a forma como você fala de Deus para as outras pessoas, a forma como você trata as pessoas, o relacionamento que você tem com esse Deus, que isso seja o teu testemunho. E não não, tô na correria, tô fazendo 1 milhão de coisas. Um dia Deus vai nos perguntar o que que a gente fez com aquilo que Ele nos deu nas mãos. E não é sobre você ser uma pessoa que não vai multiplicar os talentos que Deus te deu. Mas eu quero dizer que dentro disso que Deus te deu, tá a sua família, tá os seus filhos, tá as pessoas que você mais ama. Não vive essa vida de correria, não. Peça para Deus te mostrar a forma como você deve organizar a sua rotina. Lembra? Se organizar, abrir espaço para Deus agir. Só que se você estiver se organizando da forma como o mundo pede para você se organizar, você nunca vai conseguir enxergar o que Deus quer fazer na tua vida. Peça a organização dele e o Pai vai te ajudar a organizar. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vida que assistiu esse vídeo. E que o Senhor possa dar a sabedoria para que a cada um aqui, Senhor, possa sair dessa vida de correria e entender que o Senhor tem uma vida leve, uma estratégia de vida leve para cada um aqui. Que cada um, Pai, que foi contaminado por essa cultura da correria, possa ser descontaminado agora pelo sangue de Jesus. E que o Senhor mostre o verdadeiro caminho do desfrute, da paz e do descanso. Receba agora, em nome de Jesus, a paz que só Deus pode dar, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. A paz que excede todo entendimento, ela fala sobre exceder o entendimento. Então, para que você desfrute da paz que excede o entendimento, muitas vezes você vai ter que abrir mão do direito de entender. E vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim: como assim você consegue viver uma vida tão leve, ter tanto resultado, prosperar tanto e ter tempo com a sua família e com tudo? E aí você vai contar o seu testemunho de como que foi. E você vai ensinar essa pessoa também a viver uma vida leve. Glória a Deus. Te agradeço. Caiu até um negócio aqui atrás, hein? A mensagem foi forte, hein? Ó, quero te pedir uma coisa. Deixa o teu like nesse vídeo, tá bom? Deixa o like aí agora, o joinha. E compartilha esse vídeo com uma, duas pessoas que vieram na sua cabeça. Porque muito provavelmente tem gente agora orando pela solução que você acabou de receber. Então manda esse vídeo aí para essa pessoa. Beleza? Eu vou amar ouvir o que você tem para dizer através dos comentários. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Ah, e detalhe, tem links importantes aqui na descrição. Tem o link da minha plataforma de aulas, a Escola do Propósito. Na verdade, é um vídeo que você vai assistir onde eu te explico o que é a Escola do Propósito. Se fizer sentido para você, você entra. E lá dentro eu tenho aulas sobre rotina. Então, se você quiser aprender a viver uma vida mais leve, com uma rotina pautada em princípios bíblicos, link da descrição para você se tornar meu aluno. Valeu? Deus abençoe, tamo junto.